Boa noite, o meu nome é Thalita Caroline Rocha, eu sou aluna da Iniciação Científica e hoje eu vou apresentar o 17º tema, que é Indicações e Aspectos Práticos de Avaliações de Qualidade de Instrumentos de Pesquisa. Isso diz respeito à bioestatística. A minha orientadora é a professora Andréa Maria Eleutério de Barros Lima Martins e o co-orientador é o Ronivon. A apresentação será composta pela introdução, confiabilidade, validade, responsividade, interpretabilidade e as referências. Nas últimas décadas, desfechos como qualidade de vida relacionados à saúde, medidas em escalas, questionários de capacidade funcional, dor, satisfação pessoal, esses desfechos eles têm sido bastante utilizados porque eles possibilitam a avaliação de saúde, as manifestações da doença na vida do indivíduo, mas na sua própria perspectiva, na subjetividade. A literatura aponta, entretanto, que apesar desse aumento significativo do número de escalas de avaliação, muitas não são desenvolvidas nem validadas de forma adequada. Os instrumentos de medida, eles são parte integrante da prática clínica, da avaliação em saúde, de pesquisa, mas esses instrumentos, eles só são úteis realmente e capazes de apresentar resultados que são cientificamente relevantes, robustos, quando são desenvolvidos da maneira apropriada e quando, claro, apresentam boas qualidades psicométricas. Continuando, então, quando se propõe avaliar quantitativamente essa satisfação, deve ser considerada a forma como a construção foi conduzida, ou então a construção, a retrotradução, a tradução, a verificação da validade, adaptação cultural, confiabilidade, responsividade, interpretabilidade dos estudos que apresentam os instrumentos de avaliação dessa satisfação, que é de fato um estado relacionado à saúde. Então, um estudo Delphi ele foi desenvolvido com o objetivo de determinar padrões que pudessem julgar a qualidade metodológica de estudos que se propõem a avaliar estados relacionados à saúde. Em resumo, então, o que é o estudo Delphi? Segundo Linstone e Turoff, o estudo Delphi é definido como um método para estruturar um processo de comunicação coletiva de maneira que isso ocorra de maneira efetiva, permitindo que um grupo de indivíduos consiga lidar com um problema complexo. O grupo de indivíduos como um todo, lidar com um problema complexo. Para o preparo de questionários para o estudo Delphi, é feita então uma revisão sistemática de literatura com o objetivo de avaliar os instrumentos que dizem respeito aos fatores de medida de saúde, por exemplo, as propriedades, padrão de qualidade, critério. E como resultado para esse estudo Delphi, foi proposto o COSMIN Checklist. Então, sempre que a gente estiver lidando com um instrumento que mensura algo relativo à saúde, é possível utilizar o COSMIN, mas ele é principalmente utilizado nas medidas de resultados relatadas pelos pacientes, por exemplo, os questionários. Esse é o site do COSMIN, ele está disponível no domínio www.cosmin.nl. As coisas que foram faladas aqui também estão disponíveis nesse site. Então, o COSMIN ele tem a intenção, ele tem o objetivo de melhorar a seleção de instrumentos de medição de resultados, seja na pesquisa, seja na prática clínica, sempre desenvolvendo ferramentas que permitam selecionar um instrumento disponível que é mais apropriado. E as escolhas envolvem considerações conceituais, como, por exemplo, definir o construto e a população, os aspectos práticos, como, por exemplo, sobrecarga para pacientes, avaliadores, custos, e também aspectos de qualidade que são avaliados por diferentes propriedades de medição em domínios. O COSMIN ele é organizado em 4 domínios, e são eles confiabilidade, validade, responsividade e interpretabilidade. Agora a gente vai falar um pouquinho separadamente deles 4. Desses 4 domínios, 3 são para avaliação dos instrumentos, que são a confiabilidade, validade e responsabilidade,
E o quarto ele é referente à interpretabilidade, que é importante para a adequabilidade desses instrumentos. Iniciando pela confiabilidade, ela vai se referir então ao grau que o instrumento de medida vai se encontrar livre de erros de medida. E ele vai também avaliar a capacidade que o questionário possui de apresentar resultados similares quando os mesmos pacientes são avaliados em momentos diferentes. Mas é importante ressaltar que isso ocorre sem que tenha havido mudanças no estado de saúde do indivíduo avaliado. Por exemplo, eu, Thalita, eu sou avaliadora de um questionário. Semana passada, eu avaliei a Dona Maria. Hoje, eu avaliei a Dona Maria novamente. Se não houve nenhuma mudança do estado de saúde da Dona Maria, então é correto presumir que as respostas da semana passada e as respostas de hoje são similares, certo? O domínio confiabilidade ele possui 3 propriedades psicométricas que a gente vai comentar aqui para frente. E são elas a consistência interna, confiabilidade, reprodutibilidade e o erro de medida. No que diz respeito à consistência interna, ela é uma forma de medida baseada na correlação entre diferentes itens no mesmo teste, ou até então, em subescalas, em correlação de subescalas, se for um teste mais longo. E ela mede se os diversos itens que se propõem a medir o mesmo construto, eles de fato produzem resultados semelhantes. A consistência interna é geralmente medida através do alfa de Cronbach. E esse alfa ele é calculado quando são pareadas as correlações entre os itens. A consistência interna ela varia, então, entre 0 e 1. E geralmente é aceito que um alfa varie de 0,6 a 0,7. É considerado aceitável. Já um alfa acima de 0,8 ele indica uma boa fiabilidade. Por exemplo, é possível colocar numa avaliação afirmações e solicitar ao entrevistado se ele discorda ou ele concorda. Como um exemplo que me foi apresentado pela professora Andréa, se um teste apresenta a seguinte afirmação: concorda com as seguintes afirmações: eu gosto de andar de bicicleta e eu gostava de andar de bicicleta. E no momento seguinte vem discorda com a seguinte afirmação: eu detesto bicicletas. Então, as respostas elas indicam consistência. São afirmações de concordância ou não, mas que na interpretação indicam a mesma coisa, indicam uma boa consistência do teste. Quanto à confiabilidade e reprodutibilidade, essas propriedades psicométricas elas podem ser medidas das seguintes formas: teste, reteste, interexaminadores e intraexaminadores. Agora a gente vai entender um pouquinho o que isso significa. Em relação ao teste e reteste, essa é uma propriedade psicométrica que vem para avaliar a capacidade de um instrumento de avaliação, de apresentar resultados similares quando os mesmos pacientes são avaliados em momentos diferentes, só que é importante ressaltar novamente, sem que tenha acontecido nenhuma mudança do seu estado de saúde. Então, em relação ao intervalo de tempo, ele é ideal quando ele é longo o suficiente para que a última pontuação não seja influenciada pela memória da primeira, porque se o intervalo for muito curto, se as avaliações forem realizadas uma muito próxima da outra, então pode superestimar a confiabilidade. Entretanto, esse tempo ele também não deve ser muito longo para que não existam essas mudanças do estado de saúde. Então, o tempo ideal ele vai variar de 7 a 15 dias, o suficiente para que não tenha problema de memorização em relação à primeira, e nem um estado de mudança de saúde, uma mudança de estado de saúde por demorar tempo demais. Ainda sobre confiabilidade e reprodutibilidade, em relação aos interexaminadores, nesse momento é avaliada a confiabilidade entre diferentes avaliadores, mas no mesmo momento. Nesse momento, então, é aferido se existe
consenso nas pontuações de dois avaliadores. Isso ocorre quando o mesmo instrumento de medida está sendo utilizado. Essa propriedade de medida ela pode ser estimada tendo ambos avaliadores administrando o mesmo instrumento no mesmo paciente ou então ao mesmo tempo em um grupo de pacientes. De maneira diferente, a confiabilidade intra-examinador é aferida quando um avaliador aplica o mesmo instrumento de avaliação em duas ocasiões diferentes no mesmo paciente, ou então, até mesmo quando um paciente responde sozinho, né, ele mesmo responde ao mesmo questionário em dois momentos diferentes. É importante ressaltar que ambas as confiabilidades, então, as confiabilidades intra-examinador e inter-examinador, elas são fundamentadas por um bom treinamento dos avaliadores e uma boa padronização. Não existirão bons resultados de confiabilidade se não houver um bom treinamento, uma boa padronização, uma boa calibração. Não é possível. O coeficiente de correlação intraclasse, que é o CCI, e o coeficiente de correlação de Pearson são os testes estatísticos mais utilizados para análise da confiabilidade. Né? Isso inclui teste a teste, interexaminador e intraexaminador. Em relação ao erro de medida, essa é uma propriedade psicométrica que tem como objetivo avaliar os erros sistemáticos e aleatórios das pontuações dos pacientes. Isso quando eles não são atribuídos a verdadeiras mudanças no estado de saúde, quando não existiram mudanças no estado de saúde desse paciente. O erro de medida ele vai remeter à quantidade absoluta dos erros, e ele é expresso pelo erro padrão de medida, o EPM, que representa o desvio padrão das medidas repetidas de um indivíduo. Já a diferença clínica mínima, DCM, ele representa a mudança mínima que deve ser superada a fim de garantir a mudança real. A DCM ela vem diretamente relacionada ao EPM porque ambas são medidas na mesma escala e com o próprio instrumento. O conhecimento da quantidade do erro de medida ele contribui para a relevância clínica quando os resultados dos instrumentos são utilizados para avaliação de um paciente. Falando agora sobre a validade, a metodologia para a construção de novos instrumentos ela ocorre a partir de 7 etapas já estabelecidas. E essas etapas elas são definidas como, no primeiro momento, estabelecimento da estrutura conceitual, seguido pela definição dos objetivos de instrumento e da população envolvida. No terceiro momento, a construção dos itens e das escalas de resposta. No quarto momento, seleção e organização dos itens. Em quinto momento, estruturação do instrumento. E sexto, validação de conteúdo. E, por último, o pré-teste. O domínio validade ele vem para verificar se o novo instrumento ele manteve as características da versão original e se ele de fato mede o construto pretendido. Ainda acerca da validade, esse é um domínio que possui 3 propriedades psicométricas: a validade de conteúdo, validade de construção e validade de critério. A gente vai falar sobre isso em seguida. Falando um pouco sobre a validade de conteúdo, ela vem representando o grau que um instrumento de medida ele pode ser considerado como um reflexo adequado, né, do construto que vai ser medido. Porém, isso exige um julgamento subjetivo. Então, não existem padrões para definir uma validade de conteúdo aceitável. Né? É um julgamento subjetivo. No entanto, uma forma de avaliar a validade de conteúdo ela pode ser pela evidência de questionários com score igual a 0 ou com a pontuação máxima de 100, ou seja, esse efeito chão e efeito teto. Já a validade de face diz respeito ao grau com que o questionário ele aparentemente mede o que foi projetado para medir. E a validade de face geralmente é determinada por 2 fatores, especialistas na questão e amostras de respondente. Por quê? Porque os especialistas na questão, eles consideram o seu instrumento, ele mede o que ele foi projetado para medir de fato, e em relação à amostra de respondentes, são eles que vão dizer se o instrumento parece medir o que realmente deveria medir.
Um outro exemplo, que também foi proposto pela professora Andrea, é um exame de matemática para o 4º ano, ele terá essa validade de face se ele aparentemente foi capaz de medir o conhecimento da matemática que se ensina na 4ª série para esses alunos. Então, a validação do instrumento ela deve ser feita por professores dessa série e também pelos alunos que serão submetidos a essa prova. A validade de construto, de construção, é então a extensão que um conjunto de variáveis realmente representa o construto a ser medido. Tem como objetivo estabelecer a validade do construto. Então, são geradas previsões com base na construção de hipóteses. E essas previsões elas são testadas para dar apoio à validade de instrumento. Então, quanto mais abstrato for o conceito, mais difícil vai ser estabelecer a validade desse construto. Dificilmente esse tipo de validade é obtido a partir de um único estudo. E, geralmente, é necessário que sejam realizadas várias pesquisas sobre a teoria do construto que tem intenção de medir. Então, é essencial que tenha sempre uma teoria vinculada ao processo de validação desse construto. Dessa maneira, quanto mais evidências, quanto mais volumosas forem as evidências, mais válida vai ser a interpretação desses resultados. A validade de construção, tanto convergente como divergente, ela vai ser verificada pelo coeficiente de correlação de Pearson. Sobre o teste de hipótese, existem diversas estratégias para a confirmação da validade de construto pelo teste de hipótese, e uma delas é a técnica de grupos conhecidos. Então, como isso ocorre nessa abordagem, grupos diferentes de indivíduos eles preenchem o instrumento de pesquisa e, em seguida, é realizada uma comparação dos resultados desses dois grupos de pesquisa. Por exemplo, um instrumento que avalia a qualidade de vida ele pode ser aplicado a um grupo de pacientes com a doença crônica e a um grupo de jovens saudáveis. Então, é esperado que os resultados eles sejam divergentes e que o instrumento ele mostre uma sensibilidade tanta a ponto de detectar essas diferenças, né? Outra técnica que é muito utilizada entre os pesquisadores para verificação da validade de construto estrutural é a análise fatorial. A análise fatorial ela fornece ferramentas para avaliar as correlações de um grande número de variáveis, definindo os fatores, ou seja, as variáveis fortemente relacionadas entre si. Os pesquisadores eles recomendam que seja verificada a validade fatorial utilizando a análise fatorial confirmatória, né, o CFA, ao invés da análise fatorial exploratória. A análise fatorial confirmatória, CFA, é um modo de confirmar quão bem as variáveis analisadas representam um número menor de construtos. Ela também pode ser utilizada para confirmar o modelo estrutural de um determinado instrumento. A validade cross-cultural ou transcultural diz respeito à medida que as evidências suportam a inferência de que o instrumento original e o instrumento que foi adaptado culturalmente são equivalentes. Por exemplo, um instrumento que vai avaliar a qualidade de vida e que foi traduzido, que foi adaptado para um outro contexto cultural, ainda assim, ele deve possuir um desempenho similar à sua versão original. E para avaliar a validade transcultural, o COSMIN ele lista alguns itens a serem avaliados, como por exemplo, se esses itens eles foram traduzidos ou retrotraduzidos por tradutores independentes, se essa tradução ela foi revisada por um comitê de especialistas, se o instrumento foi pré-testado, entre várias outras questões. De acordo com os pesquisadores que desenvolveram o COSMIN, a validade de critério ela vai ser determinada pelo grau em que os scores de um instrumento se mostram como um reflexo adequado de um instrumento que foi classificado como um padrão ouro. Então, dessa maneira, a validade do critério ela só pode ser avaliada quando o critério utilizado foi considerado razoavelmente um padrão ouro. Porém, de maneira paradoxal, esses mesmos pesquisadores chegaram a um consenso de que não existe um instrumento de avaliação em saúde que pode ser classificado como padrão ouro.
Ainda sobre a qualidade de um instrumento, agora a gente vai passar para a responsividade. A responsividade é, então, definida como a habilidade de um instrumento em detectar mudanças ao longo do tempo no construto a ser medido. Essa é uma propriedade que avalia mudanças clínicas ao longo do tempo através de medidas internas e externas. Muitos autores ainda não consideram a responsividade como uma propriedade psicométrica. Entretanto, nas atuais classificações, é ressaltada a importância dessa medida para avaliar a validade de mudança das pontuações. E vários métodos têm sido utilizados para avaliar a responsividade do instrumento do construto. Na literatura, é possível observar uma divisão entre a abordagem baseada no critério por meio do método de mudança de critério e escala global de avaliação e a abordagem com base no construto, com a utilização de teste T, tamanho de efeito e média padrão de resposta. E por último, o domínio de interpretabilidade. Sobre a interpretabilidade, é importante ressaltar que a interpretabilidade, embora não seja uma propriedade de medida, é sim uma característica importante de um instrumento de medida. É um requisito importante para a adequação de um instrumento de investigação ou na prática clínica. O grau de interpretabilidade de um instrumento de medida ele pode ser definido como a extensão em que se pode atribuir significado qualitativo a scores quantitativos, ou então a mudança nos mesmos. Dois métodos bastante utilizados para avaliar a mudança de score ao longo do tempo são o teste T e o tamanho do efeito. O uso do teste T pareado ele tem sido usado com a suposição de que valores maiores de mudança indicariam, então, uma maior sensibilidade à mudança de um instrumento. Entretanto, esse método ele não é correto quando as mudanças de score elas podem ocorrer de forma sistemática. Por exemplo, em função ao efeito de aprendizado que ocorre quando uma pessoa responde ao mesmo instrumento mais de uma vez. Antes do Cosmen, não havia um consenso sobre a terminologia das propriedades psicométricas. Existiam alguns trabalhos de validação publicados e uma miscelânea de conceitos e de diferentes critérios que eram adotados em cada estudo. É muito importante que os profissionais de saúde eles sejam capazes de identificar e de distinguir esses domínios e essas propriedades psicométricas ao fazer a utilização de um instrumento de avaliação da qualidade de vida ou então ao realizar um estudo de validação. Essas foram as referências utilizadas.